Eu adoro história, porque ela nos ajuda a compreender a nossa sociedade, o mundo em que vivemos, o que fazemos e por que fazemos. E a matemática, que também foi sendo construída historicamente ao longo dos séculos por diversos pensadores diferentes, também possui uma história fascinante, como essa aqui que eu estou pesquisando agora, a história do logaritmo. Os logaritmos foram criados para ajudar a fazer cálculos que envolvem números muito grandes ou com muitas casas decimais. Antes da invenção da calculadora, eles foram a salvação para profissionais de várias áreas: navegadores, astrônomos, cientistas, construtores, engenheiros, todos usavam o logaritmo. Os logaritmos foram inventados no século XVII. O intuito desse instrumento foi o de facilitar o cálculo, já que na época não existiam calculadoras. Os logaritmos eles se desenvolveram principalmente para resolver problemas de cálculos muito complicados. Complicados em termos de trabalhoso mesmo. Tipo, imagina que eu tenho que multiplicar um número que é 12,345 vezes um outro número que é 67,89, né? Isso daí dá bastante trabalho. Antes da criação do logaritmo, o que ajudava no cálculo de números grandes era uma técnica desenvolvida por Arquimedes, um matemático grego que viveu no século III a.C. Arquimedes queria calcular a quantidade de grãos de areia que existia na Terra. Para isso, envolvia números muito grandes. Ele construiu uma tabela para tentar facilitar esses cálculos. Essa tabela constituía de duas linhas. A primeira linha, ele colocou uma sequência de números em PA. Na segunda linha, ele colocou os números sequenciais numa forma de PG. Cada número da sequência em progressão aritmética correspondia a um número da sequência de baixo, que era feita em progressão geométrica. Desse jeito, ele conseguiu transformar o que era uma multiplicação de números grandes em uma simples adição de números muito menores. Quer ver como dá certo? Se a gente precisar multiplicar 4 por 8, é só trocar a multiplicação pela adição dos números correspondentes na série de cima. 2 mais 3, que dá 5. Então, para saber o resultado da multiplicação de 4 por 8, é só ir até o número 5 na PA e ver qual é o número correspondente na série de baixo, 32. Se a gente parar para pensar, vai ver que, na verdade, a sequência de cima corresponde aos expoentes de 2, que é a base da progressão geométrica da sequência de baixo. Genial, né? Como a tabela de Arquimedes tem tudo a ver com a exponenciação, ela também serviu de base para o conceito de logaritmo, que foi inventado muito tempo depois. Agora, para saber o que uma coisa tem a ver com a outra, primeiro precisamos saber melhor o que é logaritmo. Existem 4 operações que nós conhecemos, as mais comuns, que é a operação de adição, a operação de subtração, multiplicação e divisão. Existem outros matemáticos que consideram outras operações matemáticas além dessas 4 que foram citadas. São elas exponenciação, logaritmação e radiciação. A logaritmação é uma operação inversa da exponenciação e da radiciação. Você vai utilizar uma ou outra dependendo de quem é a sua incógnita. Ou é a base ou o expoente. Isso quer dizer que se a gente está procurando a base de uma equação exponencial e sabe a que potência a incógnita está elevada e o resultado, a operação mais indicada aí é a radiciação. Mas se a incógnita é justamente o expoente dessa equação, então temos que operar com logaritmos. Como já sabemos que logaritmação é a operação inversa da exponenciação, vamos agora, por meio de um exemplo, mostrar como isso funciona. Tomamos como uma equação
exponencial 5 elevado a x igual a 25. Logaritmação ficaria da seguinte forma: log de 25 na base 5 é igual a x. Chamamos x de logaritmo, 25 de logaritmando e 5 a base. Mas isso só é aplicável se b for um número positivo e diferente de 1, e n for um número estritamente positivo. Olha, foi o matemático escocês John Napier que no início do século XVII criou o conceito de logaritmo. E ele fez isso utilizando como base um número que hoje é conhecido como número neperiano e que é representado pela letra E. Napier, fazendo seus estudos da matemática com os números, ele descobriu um número irracional que ele denominou como número neperiano. Esse número é muito importante hoje nas ciências naturais, como física, química e biologia. Existem fenômenos, né, em que a evolução, o desenvolvimento depende do estado que está. Por exemplo, crescimento populacional, né? Cresce mais rápido se eu tenho mais população, né? Cresce mais devagar se eu tenho menos população. Dinheiro na poupança cresce mais rápido se eu tenho mais capital. Cresce menos rápido se eu tenho menos capital. Então tem uma série de fenômenos, principalmente da natureza, que tem essa relação. Nesses casos se utiliza a base E, né? E essa base é um número esquisito, assim, é um número irracional, que é 2,718, tem infinitas casas decimais. Utilizando o número neperiano como base, foi que John Napier criou uma tabela com milhares de resultados de logaritmos naturais. Isso para facilitar a vida de quem precisava fazer contas. A tabela de logaritmos de Napier serve para encontrar os valores que desejamos calcular dos logaritmos. Por exemplo, para calcularmos o log de 127, pegamos o número 127, o número 12, vou na linha 12, e o número 7, eu vou na coluna 7. A intersecção entre essa linha e essa coluna, eu vou encontrar um número que a gente chama de mantissa, que é a parte decimal do meu logaritmo. A parte inteira é calculada de outro modo. Veja, o número 127, ele está entre 10 ao quadrado e 10 à terceira. 10 ao quadrado é 100 e 10 à terceira, 1000. Então, esse número, 127, está entre 2 e 3. O resultado, então, do logaritmo de 127 vai ser 2, o número da mantissa que você pegou e você localizou na tabela de logaritmo. O resultado do logaritmo de 127 vai ser 2,1038. John Napier demorou 20 anos para terminar a primeira tábua de logaritmos, que foi publicada em 1614. Depois dessa publicação, ele foi procurado por Henry Briggs, um outro estudioso da época, que propôs uma nova tábua de logaritmo. Só que dessa vez utilizando a base 10. Briggs percebeu que a tabela de Napier era muito inconveniente, por ser base E, e propôs a ele uma outra tabela de logaritmos decimais, com base 10. Isso ocorreu para facilitar os cálculos. Hoje, essa tabela é utilizada em várias outras ciências. As tábuas com os valores dos logaritmos foram muito importantes nos cálculos mais complexos, onde a logaritmação era necessária. Elas ajudavam a encontrar os valores dos logaritmos para a resolução das equações. Em 1638, o padre inglês William Oughtred criou a régua de cálculo logarítmica, baseando-se na tabela de Napier. Essas réguas foram utilizadas por engenheiros e técnicos até a década de 1970, quando surgiram as calculadoras eletrônicas.
Hoje, tanto as tábuas quanto a régua de cálculo não são mais usadas, mas estão incorporadas em programas de computadores e de calculadoras científicas. Desculpa, mas às vezes temos que fazer operações com os logaritmos. A propriedade dos logaritmos de um produto diz o seguinte, que log de A vezes B é igual ao log de A mais o log de B, todos mantendo a mesma base. Por exemplo, log de 2 vezes 3 é igual ao log de 2 mais o log de 3. A propriedade do logaritmo de um quociente diz o seguinte, o log de A sobre B na base C é igual ao log de A na base C menos o log de B na base C. Por exemplo, log de 2 sobre 3 numa base 2 será igual ao log de 2 na base 2 menos o log de 3 na base 2. As propriedades que tratam do logaritmo potência e do radical, elas são muito próximas. A propriedade do logaritmo de uma potência diz o seguinte, log de A elevado a m numa base B é igual a m log de A na base B. Ou seja, essa potência m cai na frente do logaritmo, multiplicando log de A na base B. Já a propriedade que trata do logaritmo de um radical, primeiramente vamos transformar esse radical num expoente fracionário. Ou seja, log de raiz enésima de A elevado a m numa base B, primeiramente eu escrevo log de A elevado a m sobre n numa base B e aplico a propriedade da potência. Ou seja, esse expoente fracionário cai multiplicando m sobre n log de A numa base B. Viu como entender um pouco de história nos ajuda a entender a evolução dos conceitos científicos como os logaritmos? Então é isso aí, gente. Até a próxima. Tchau.